Boa noite a todos. É sempre um grande prazer falar com vocês e desejo a todos uma boa reunião. Peço aos mentores espirituais para que nos assista a partir desse momento. Bom, a proposição que nós temos aqui nessa exposição seria possível viver sem dor? E quando a gente fala viver sem dor, não é só dor física, né? É a dor moral, é a dor do remorso, todas as dores que a gente vai tendo, que às vezes é muito pior do que a dor. E então, a, deixa eu só pegar aqui. Eu peço para todo mundo desativar o som para não interferir aqui na gravação, tá? Então, essa é a proposição, né? E quando nós falamos da dor, nós temos que falar do materialismo, porque a nossa educação ainda é baseada no materialismo. Como eu tinha comentado antes, a Dalva ela fez uma exposição lá na Semana Espírita de Ipanema, e ela fez um comentário sobre a formação da família, né? A nossa família ela surgiu inicialmente em torno do culto ao fogo sagrado, né? E nesse período se criou uma ideia paternalista e principalmente a questão de posse. Então, ali se estabeleceu divisas, estabeleceu limites, propriedades, e nós sabemos que ninguém é dono de nada nesse mundo, né? Nós, depois de desencarnar, fica tudo para trás. Nem o corpo é nosso. E quando nós fazemos essa concepção, esses valores, não foi? É porque nossa educação é materialista. Então, o que o materialismo nos diz? Primeiro, a gente não pode sofrer, né? Nós temos que sempre estar gozando de bem-estar, nós temos que sempre estar alegres, sempre estar felizes. Ninguém pode sofrer, tá? Esse é dos princípios. A outra é que ninguém pode ficar triste. E nós lembramos que uma das emoções importantes que o ser humano tem é a tristeza. E quando a gente fala assim, é importante ser triste? É importante, porque a tristeza nos leva à introspecção, ela nos leva a refletir sobre os nossos atos, ela nos leva ao arrependimento. E quando nós erramos, nós temos que ter o arrependimento, né? E o arrependimento, no arrependimento, nós às vezes ficamos tristes. Só que a tristeza ela tem que ser uma emoção temporária, ela não pode durar muito tempo. É um dos critérios para se estabelecer o que é depressão é a tristeza que dura mais do que 15 dias. Então, já se levanta assim a hipótese de ser depressão quando a tristeza dura mais de 15 dias. Mas é importante nós ficarmos tristes. Mas o materialista fala o seguinte: você não pode ficar triste. Você não pode ter decepções, você não pode ter frustrações. A gente tem sempre que atender às nossas demandas. Tudo que nós queremos tem que ser realizado. Nós não podemos trabalhar com frustrações. E a gente observa que a geração atual ela é muito assim, tá? Ela tem muita dificuldade de lidar com frustrações. E a outra hipótese é que não podemos envelhecer. E é uma lei, né? Uma lei da biologia. Nós nascemos, crescemos, e envelhecemos e morremos. Então, não tem como você fugir disso. Então, existem agora cirurgias reparadoras, cremes maravilhosos, colágeno que você usa, infiltração de colágeno, e assim vai, né? Para a pessoa aparentar que é mais jovem. Mas, na verdade, não tem como você mudar o tempo. O tempo é inexorável. Outro valor que nós temos também é que todos os nossos afetos, os entes queridos, não podem morrer. Nós lidamos muito mal com a morte. Nós temos muita dificuldade de lidar com a morte. A morte, para nós, é uma tragédia e nós sempre temos aquela visão assim, eu nunca mais vou ver essa pessoa. Ela vai sumir da minha vida. E, segundo a doutrina espírita, a morte é apenas uma passagem.
de nível de estágio, uma vez que o espírito é imortal, apenas muda de plano, né? Muda de faixa vibratória, né? É, e é outro valor do materialismo, que a vida tem que ser um inesgotável prazer. O materialista, ele acha que nós somos, nascemos, vivemos e morremos e não tem mais nada, então tem que ter, tudo tem que levar ao prazer, né? Tudo tem que ser relacionado a esse prazer. E a gente sabe que não é possível isso, né? Não é possível ter prazer em tudo. Então, é como se você imaginasse assim, na nossa cidade só vai ter descida, não vai ter subida, né? Para você ter descida, você tem que subir. Se você quer só claridade, só sol, mas nós temos que ter a noite, né? Nós queremos só calor, mas tem que ter o frio, né? O frio é a ausência do calor. Então, esses contrapontos existem, e é uma coisa natural, não tem como você fugir. E em decorrência de a gente não conseguir atingir tudo isso que o materialismo nos fala, foi criado assim, um comércio de entretenimento e ilusões através de aplicativos, da coisa da televisão. Então, tem YouTube, Netflix, Prime Video, e esse monte de coisa para nos distrair, né? Para mostrar que nós somos felizes. E rede social é uma coisa interessante. A Maria estava até comentando hoje no almoço, e ela não é de postar, né? Mas as pessoas às vezes vão fazer um prato, bate a foto e posta, né? Vai para um restaurante e tal, bate a foto do local e posta. Como se a vida fosse uma maravilha, né? Que tudo é lindo, tudo é belo, tudo é perfeito. Aqueles valores materiais que nós falamos antes, né? Então, existe esse comércio in, intenso de entretenimentos e de ilusões. E uma poderosa indústria de medicamentos, onde se criou medicamentos para nos dar essa felicidade, né? E alguns vão lembrar, na década de 80, mais ou menos, 80, 90, mais ou menos, surgiu um medicamento chamado Prozac. O Prozac nada mais é do que a fluoxetina, né? Que hoje já é um medicamento, assim, entre aspas, ultrapassado. Já existem vários outros que vieram depois dele, mais específicos e mais potentes. Mas a fluoxetina, quando foi lançado, ela aumentava a serotonina na fenda sináptica e dava uma sensação de felicidade, uma sensação de coisa, e além do mais, tirava o apetite, a pessoa normalmente emagrecia, né? Então, para as mulheres era fantástico isso aí também. E para as mulheres não, para muita gente que queria emagrecer, né? Quando usava sistematicamente, acabava emagrecendo, porque tirava o apetite pela quantidade de serotonina que ela liberava, então dava uma sensação de saciedade. E aí, esse Prozac, ele foi uma revolução, uma coisa que ele vendeu muito. Até hoje vende esses medicamentos. E essa indústria de medicamento, ela vai alimentando realmente uma parcela enorme da população, que consome avidamente. E medicamento, hoje é difícil você ver uma pessoa que não toma um medicamento controlado, né? É muito difícil de falar assim, não, eu não tomo nada, de coisa, dessa maneira. Assim também como tem as chamadas drogas lícitas e as drogas ilícitas, né? As drogas lícitas, nós temos o cigarro e temos a bebida alcoólica, né? Então, muita gente, às vezes, vai para festas, ou vai para o final de semana, ou vai para as vibes, né? Para se divertir, beber, 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 anestesiar, né? E depois ficar de ressaca, né? Então, a felicidade deles é essa. E também apareceram muitas religiões de ocasião. Nós lembramos que só em torno da Bíblia existe 4.400 denominações religiosas. Isso na década, né, em 2000, 2005 que eu vi esses dados. Deve ter muito mais. Então, são maneiras diferentes de se ver a Bíblia e religiões que vão se criando de acordo com as conveniências, né? De coisa. Então, tudo isso surgiu em decorrência dessa educação materialista que nós tivemos. Bom, mas o objetivo maior de tudo isso é afastar o indivíduo da sua essência e também dele
perdeu o propósito primordial da existência, né? Se nós formos pensar realmente na razão da nossa vida, nós vamos observar que uma das razões da nossa vida é aprendermos a amar. E com o amor, nós vamos praticar a fraternidade, a caridade, o amor ao próximo, ao perdão. Então, tudo isso é realmente um grande motivo da vida. E todo esse processo da indústria de entretenimento, da indústria farmacêutica e das religiões de ocasião é para anestesiar o indivíduo para que ele se afaste da sua essência e da proposição, da razão de nós existirmos. E aí, tudo isso gerou uma legião de cidadãos frágeis, cidadãos imaturos, totalmente incapazes de lidar com as dificuldades naturais do dia a dia, são coisas que acontecem naturalmente, e quando acontece isso, eles se desestruturam completamente do ponto de vista psicológico e emocional. Então, aí que eles vão buscar os medicamentos, vão buscar as terapias, vão buscar todas as coisas para anestesiar. E aí, muitas vezes, onde ocorre a busca da droga, né, das drogas ilícitas, no caso, e às vezes o abuso das drogas lícitas, no caso do alcoolismo, né, e do tabagismo também. Então, e nós observamos que a geração mais recente, a geração alfa, ela tem essas características. Ela é uma geração muito frágil, né? Eles não sabem lidar com frustrações e aí ocorre uma explosão de depressão. As pessoas ficam deprimidas porque elas ficam desanimadas de viver, né? Porque a vida não é como elas queriam que fosse. Elas gostariam que a vida fosse muito mais ágil, não tivesse problemas, não sofresse, não envelhecesse, não morresse ninguém dos entes amados. E como tudo isso acontece, não tem jeito de você evitar, eles acabam não conseguindo suportar essa dor, essas frustrações. Bom, e aí nós observamos isso, né? Os índices de suicídio, de depressão e de ansiedade aumentaram assim absurdamente. Praticamente uma pandemia. Como nós falamos do Covid, a depressão já é uma pandemia, porque ela atinge todas as classes, atinge todos os países, atinge todas as condições financeiras, sociais, econômicas. Aliás, a depressão é muito mais comum em países do primeiro mundo, aqueles países que são mais ricos, né? E aumentou também o uso de drogas lícitas e também das ilícitas, porque eles buscam anestesiar essas frustrações. Então, eles querem apagar isso aí, então vão buscar isso aí como se fosse uma anestesia para eles lidarem com as frustrações. E aí as pessoas perderam também o sentido da vida, porque colocaram todas as suas esperanças, todas as suas fichas na expectativa da felicidade na vida material, nas conquistas materiais. E aí eu comparo muito com aquela história do cachorro que corre atrás do carro para morder o pneu, né? Para que o carro para, ele chega perto do pneu e morre. Mas ele fala assim, bom, agora está aqui. E ele fica meio desapontado, vira as costas e sai, né? Meio assim, a francesa. Então, é mais ou menos esse o processo. A pessoa que busca a felicidade de bens materiais, nas conquistas, no ter, quando elas atingem aquilo que elas imaginaram que era trazer felicidade, a felicidade não vem junto. Então, tem justamente essas situações. E no materialismo niilista, né, nós entendemos que toda matéria está fadada à ruína. Então, nosso corpo envelhece, nosso corpo adoece e nosso corpo morre. As pessoas queridas também morrem, os bens materiais vão ficar para trás, a riqueza, o poder, a beleza, a fama, tudo passa, tudo acaba. Nada é permanente, nada dura para sempre. Então, o materialismo ele acaba chegando a um momento que realmente decepciona muitas pessoas. Eles acham que
que aquilo é o máximo, né? De ter um carro potente, de ter um apartamento na praia, um sítio nas montanhas, de ter uma cobertura, e assim vai, né? De coisa. Isso não traz realmente a paz, não traz a felicidade para eles. E aí nós temos as cartas de Paulo, né? E aos Coríntios, e eu lembro até que o Heraldo estava comentando, né, que quando nós fazemos quando Paulo ele estava assim, muito atribulado, e porque Paulo, ele, depois do encontro com Jesus no deserto de Damasco, ele trabalhou de maneira enérgica, né? Inclusive, tem um livro que fala os caminhos que Paulo fez entre os gentios. Ele andou mais do que Jesus. Ele cobriu uma área maior que Jesus. E chegou um momento que ele estava assim, super atribulado, estava estressado, e ele, no momento assim, de desespero, né, ele pediu ajuda a Jesus, e Jesus apareceu para ele em sonho, dizendo: Paulo, acalma-se, acalenta-te, comece a delegar as suas atribuições aos seus auxiliares, né? Então, ele, aproveitando de alguns dos apóstolos que trabalhavam com ele começou a escrever as cartas. Então, quando as pessoas vinham, por exemplo, aos Coríntios, ele escrevia a carta e eles levavam a carta ali, lá junto com os Coríntios, aos Tessalonicenses, e assim vai. Então, ele escrevia as cartas e mandava um portador para isso. Então, aqui nós vamos falar aqui que Paulo, falando aos Coríntios, e fala o seguinte: trazemos, porém, esse tesouro em vasos de argila, para que esse incomparável poder seja de Deus e não de nós. O vaso de argila que ele comenta aqui é o nosso corpo, né? O nosso corpo físico, é um vaso de argila. Uma vez que, ao desencarnarmos, do pó viemos, ao pó voltarás, né? Então, essa argila vai voltar de novo a ser pó. E o tesouro que ele comenta é o espírito, né? É o imortal, é o nosso tesouro espiritual, porque nós somos espíritos imortais. Então, apesar de termos esse tesouro, o vaso é de argila, o vaso é perecível, o vaso ele pode quebrar, né? Ele pode desaparecer. Embora o homem exterior vá caminhando para a ruína, o homem exterior seria o homem encarnado, né? Nós nascemos, atingimos o auge, né? E depois nós vamos decrescendo na velhice até desencarnar. Mas o espírito que ali está, ele vai se renovando dia a dia. Não tem um dia na vida que nós não aprendemos alguma coisa nova. E esse aprendizado, esse crescimento que nós vamos tendo, que vai nos renovar, nos aprimorar do ponto de vista intelectual, moral e espiritual. E no Evangelho segundo o Espiritismo, Ok, isso que eu encontrei na internet, no Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma parte onde tem o Espírito de Georges, que fala o seguinte: amai, pois, vossa alma, mas cuidai do corpo, porque ele é instrumento da alma. Então, nós não podemos também dizer assim: é só o espírito, só a alma que vale, e esquecer do corpo. O corpo é um tesouro que Deus nos dá para que nós pudéssemos usufruir e aproveitar para esse aprendizado que nós temos no planejamento de uma vida. E ele fala que cuidar do corpo e do espírito. São duas violências que se cometem, dos ascetas, e eles dizem que nós temos que abater o corpo, que é importante a alma, então nós temos que, eles normalmente fazem aquelas automutilações, deixam de comer, deixam de beber, vivem em ambientes insalubres, né, ou isolados, coisa sem, realmente sacrificando o corpo, né, como se fosse assim, tem que arrebentar esse corpo no coisa. E a outra que seria dos materialistas, que na verdade dizem que não existe nada no seu corpo. Então eu tenho que aproveitar o prazer, o gozo e tudo mais depois. Então são as duas violências que tinham de comércio, os ascetas e os materialistas. Então, nós podemos afirmar que é impossível nós vivermos sem dor. É impossível nós vivermos sem dor. E aqui nós vamos definir a dor também como sofrimento, como dificuldades, como perdas,
como os problemas que nós temos no cotidiano, situações desagradáveis ou situações indesejadas. Então, tudo isso que nos leva a algum grau de frustrações, nós podemos chamar de dor. Então, nesse mundo, nós podemos dizer que, olha que é uma palavra é, abrangente, né, e complexa de se dizer, mas é impossível que nós possamos viver sem ter esse processo, sem sofrer, sem ter perdas, sem ter problemas, sem ter situações desagradáveis ou indesejáveis. Impossível. Nesse mundo não tem como. E aí ele comenta também no texto, né, que crescer dói. E aqui é mesmo fisicamente, que a gente sabe que a criança, quando chega assim, aos 7 anos, mais ou menos, ela tem chamada dor do crescimento, né? Que é a cartilagem do crescimento, principalmente no joelho, ela, ao desenvolver, e a criança pula muito, tem muito impacto ali em cima, a hora que ela para a atividade, ela começa a sentir uma dor. Só que não é uma dor incapacitante, é uma dor incomoda, coisa assim. Então, se ele voltar a movimentar de novo, tipo assim, ele chega de tarde e fala assim, mamãe, tô com minha perna e tal, pede para fazer massagem, aí chega um coleguinha assim, vamos andar de bicicleta, fulano. Ele sai correndo, monta a bicicleta e vai embora. E aquilo não limita ele, né? É uma dor que não limita. Só que eu digo sempre assim, o ser humano não foi feito para sentir dor. Nós não somos preparados para sentir dor. Inclusive, no nosso organismo existe um sistema que a gente chama de gate control, né? O portão da dor, e são fibras endofinérgicas, que é um neurotransmissor que é anestesia. E quando você tem uma lesão muito profunda, muito grande, por exemplo, amputação de membros ou cortes profundos, a gente sente aquele choque inicial, mas depois não tem dor. A dor vai vir depois do processo inflamatório, mas na hora do acidente, normalmente a gente não sente dor. Por quê? Porque o organismo já tem esse mecanismo para proteger nós de uma dor extrema, né? De uma dor muito intensa. Então, ele é deflagrado, esse gate control, né? O portão da dor, sempre que você tem uma situação aguda e abrupta e grave de coisa. Então, ele libera as endorfinas e a pessoa, no momento, ela não sente realmente dor. Então, ele fala que crescer dói, seja fisicamente, mas principalmente espiritualmente. Mas ela faz parte do processo evolutivo de todas as criaturas. A gente lembra que nós temos aqueles dois portões, que é o portão do amor e do trabalho, né? E o portão do sofrimento e da dor. E aí você escolhe qual que você vai abrir, qual que você vai passar. Aquele do amor e do trabalho é um portão estreito, e pesado, difícil de fazer, e o do sofrimento da dor é aquele portão que leva, sem encosta de nada. E, normalmente, a gente, por comodismo, né, a gente vai deixando a coisa se levar até que você é induzido a abrir o portão do sofrimento da dor, porque você vai sempre relevando, vai deixando para lá, vai indo coisa, então, acaba que chega nesse nosso opção. Então, o processo de crescimento, ou quando a gente cresce, no processo evolutivo, é natural que nós sintamos a dor. E aí a proposta que nós fazemos é que como que nós podemos passar por todo esse processo sem nos desesperarmos, sem que isso possa nos desequilibrar, né, ou que nós possamos aproveitar isso como uma alavanca. Tem uns amigos que falam que o fundo do poço tem que ter mola, né? Então, tipo assim, você vai afundando, afundando, afundando. Quando chega no fundo do poço, tem que bater e ser jogado para fora, e sair, né? Você não pode ficar lá, incomodado. Então, o fundo do poço tem que ter mola. E aí que é o detalhe. Qual é a mola que nós vamos usar para evitar isso? Então, Jesus, ele é a nossa mola, né? Quando ele diz, vinde a mim todos vós que estejam cansados, sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Então, essa é realmente a mola que nós temos. Toda e qualquer dificuldade que nós temos, nós vamos pensar, o que Jesus faria? Como eu posso dividir isso com Jesus? O que Jesus poderia fazer para me ajudar? Né? E aí ele lembra que o papel de Jesus, do Consolador, não é de tirar o nosso fardo, não é eliminar o problema, não é eliminar a dor,
mas sim nos dar alívio, nos proporcionar descanso e nos estimular para que nós possamos superar aquele momento difícil. E aí nós vamos desenvolver o aprendizado e a experiência para nós crescermos. Então, é interessante que, quando a gente fala assim, Jesus veio para salvar a humanidade do pecado, né? Basta você aceitar Jesus para todo mundo. Não é assim, não. Tá? Antes fosse. Ele não vai tirar nada de nós. Né? Tudo que nós temos que passar, não vamos passar. O que ele vai fazer é nos tirar, nos dar um alívio momentâneo. Tipo assim, você vai pegar o fardo que você está carregando pesado e tal, ele vai te ajudar, vai botar o fardo em cima de uma mesa e fala assim, descansa, meu irmão. Durma um pouquinho, toma um pouco de água, relaxe. Amanhã você continua. Aí você se fortalece, põe a mochila de novo e continua o seu caminho. Né? Nós não temos como abrir mão disso. Né? E a doutrina espírita, sendo esse consolador prometido, né? E o lema dela, como está aqui, fora da caridade não há salvação, e ele define caridade como benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. A doutrina nos ensina a enxergar a dor sobre um novo paradigma, sobre um novo foco, sobre uma nova maneira de ver. E a principal coisa que a doutrina nos fala é o seguinte: tudo que nós passamos de dificuldade é passageiro, não vai durar para sempre, vai passar. E principalmente falando que a verdadeira vida não é a vida que nós vivemos aqui, aqui é transitória. A vida verdadeira é a vida espiritual. Então, o que nós passamos aqui serve para nos ensinar, fazer nós desenvolvermos, segundo o planejamento dos nossos mentores, mas que nós temos que continuar a vida como espírito mortal no plano espiritual. E esse novo paradigma nos salva do desespero e da descrença. Né? E também esclarece que todos têm o direito de chorar as dores, mas jamais perder o senso de dignidade frente aos sofrimentos. Então, sentir dor, todos vão sentir. O sofrimento é opcional. Né? A maneira como você vai lidar com a dor é opcional. O sofrimento é aquela coisa que você fala assim, como você reclama, quando você põe para fora a dor, né? O sofrimento é você esterilizar a dor para o dor. E aí o que nós vamos ter de merecimento, quando a gente fala assim do bem e do mal sofrer, é justamente das pessoas que falam assim, nossa, coitado, sofre tanto, tem tanta dificuldade, aquilo lá, tadinho. Então, a única coisa que nós vamos ter é essa comiseração alheia, porque, na verdade, aquilo não está nos ensinando nada. Nós estamos, inclusive, buscando atenuantes para tentar superar, dividindo com as pessoas, que às vezes não tem nada a ver com isso. E a reencarnação, que a doutrina nos ensina, né, nos mostra que há injustiça, não tem dúvida que há injustiça, mas que não há injustiçado. Então, a providência divina não erra de endereço. Nós temos a família que nós temos que ter, nascemos num país que devemos nascer, temos a profissão que precisaríamos ter, e tudo que nos acontece existe um planejamento, não existe o acaso, não existe nada de acaso. Então, há injustiças? Há, mas não há injustiçado. E a outra coisa que a doutrina nos oferece também nos oferece instrumentos para que nós continuemos a viver, apesar das dores, com dignidade, com alegria e abrindo mão do sentimento de revolta ou do sentimento de desespero. Porque entendendo que tudo isso é temporário, que isso ele vem para nos ensinar, que é uma lição, é mais ou menos o seguinte: vamos imaginar que você está estudando e, de repente, você chega na sala de aula, o professor fala assim, vai ter uma prova surpresa. Vamos abrir o caderno e tal. Então, a gente fica, na hora, fica ansioso. Diz, nossa, prova, né? Como é que vai ser e tal? Aí você faz a prova tenso, nervoso e tal. Aí, uma hora você está fazendo a prova. Passou, pela uma hora você entregou, acabou. A vida é isso. Nós estamos fazendo uma prova aqui, estamos sendo avaliados. Uma vez que você entregou a prova, acabou. Aí vem, lógico, vem a nota, né?
É aí que vem, às vezes, o medo que nós temos é isso, da nossa avaliação, né? Então, ele fala também que a obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, né? E todo mundo imagina, ou julga, principalmente os materialistas, que a obediência e a resignação são virtudes do fraco, são fraquezas. Não, a pessoa tem que ser muito forte, a pessoa tem que ser muito perseverante, tem que ser muito capaz de colocar em prática isso aí. Porque na obediência você vai usar a sua razão para poder usar essa obediência. E na resignação é aquela coisa assim, não, eu vou abrir mão para ele, né? Ou como uma criança. Ah, é uma criança ainda, deixa que ela, não tem problema. Então a resignação seria isso. E Lázaro nos convida a procurar entender a lei divina com o intelecto, para poder aceitá-la como sentimento. Então, quando a gente consegue entender que existe uma organização, que existe uma lei natural, que tudo se encadeia no universo, né? Que tudo que nós passamos, nós precisamos passar, nós estamos usando razão, o intelecto para isso. E aí nós conseguimos atender, aceitar melhor isso com os nossos sentimentos. Ah, aí Emmanuel, ele fala sobre a questão da renovação em amor. Eu vou ler esse textozinho. Quando as crises te visitem ante os problemas humanos, é justo que medite nos princípios de causa e efeito, tanto quanto natural, que reflitam num positivo burilamento espiritual com que somos defrontados. Entretanto, pensa igualmente na lei de renovação, capaz de trazer-nos prodígios da paz, de paz e vitória sobre nós mesmos, se nos decidimos aceitar construtivamente as experiências que nos façam precisas. E Emmanuel fala geralmente do bem supremo, que nós temos que entender que tudo que acontece com a gente existe uma razão. Então, tudo que às vezes acontece de negativo, de ruim, a gente tem que refletir assim, o que quer dizer, o que isso quer dizer para mim? O que eu tenho que melhorar? O que eu tenho que aprimorar? Qual a dificuldade que eu estou tendo? Então, ele fala que nós temos que meditar nesses princípios de causa e efeito, e principalmente aceitar, né, as dificuldades que nos passamos. Então, o convite que nós fazemos é de buscar entender e praticar o amor. E quando a dor bater a nossa porta, esse é o momento que nós temos que acentuar a nossa fé em Deus. É o momento de buscar a prece, é o momento de buscarmos realmente a ligação com Deus, né? Nos religar a Deus, de pedir ajuda dos nossos mentores espirituais, do nosso anjo da guarda, de mentalizar a Jesus, imaginar como que ele poderia fazer naquela situação, naquele problema. Então, esse é o momento que nós temos que nos ligar a Deus e procurar sair sempre daquela condição de vítima, porque nós temos uma terrível tendência para isso, né? A gente adora ser vítima, né? A gente adora se colocar na posição de sofredor, na posição de vítima, para que as pessoas... e tem gente que fala assim, eu não quero que tenham pena de mim, mas o comportamento é como se a gente quisesse que os outros tivessem pena de nós o tempo todo, né? Então, nós temos que sair dessa posição de vítima e buscar o protagonismo no serviço da caridade. O que ele quer dizer? Não adianta você ficar reclamando, e quando você pratica caridade, você vai ver que tem pessoas que estão muito, mas muito piores que você, que sofrem muito mais. Então, isso é uma terapia. A caridade passa de ser uma terapia. Que você olhando as pessoas que estão, e às vezes elas estão superando de maneira com galhardia, com felicidade, e não estão reclamando nada, né, e tudo mais, a gente até se envergonha do nosso sofrimento por uma coisa muito menor do que aquela. Então, essa é a recomendação de Jesus, né? Sairmos da condição de vítima e buscarmos o protagonismo, praticando a caridade. E aí nós vamos receber o alívio e até a superação completa desses desafios.
né? Quando nós fazemos isso, a gente se fortalece, né? Eu lembro sempre do Pardal, uma vez que eles foram fazer uma entrega de presentes lá no Morro do Alvorada, e uma menininha fez uns olhos, assim, de tanta felicidade quando recebeu uma boneca dele, que ele falou assim: doutor, a gente ganha muito mais quando a gente dá do que eles que estão recebendo, né? Então, a retribuição, a alegria que ele viu, foi tão forte para ele, que ele se emocionou. Então, jamais podemos permitir que a dor nos tire a alegria de viver. Jamais, né? É impossível vivermos sem dor, né? E nós não podemos permitir que a dor nos tire a alegria de viver. A alegria de viver é justamente evitar a depressão, evitar aquela tristeza prolongada, né? Aquela coisa de você abre mão de viver. A sua vida torna-se cinza, né? E aí, finalizando, né, nós finalizando com essa frase, que a vida não tem que ser perfeita, a vida tem que ser maravilhosa, né? E nós desejamos a todos vocês uma maravilhosa semana para cada um de nós, tá? Muito obrigado e boa noite a todos. Deixa eu só